Fala pessoal, bem-vindos a mais um Dicas do Lipe. Hoje a gente finalmente começa os nossos assuntos de análise combinatória. Nesse vídeo a gente vai falar da árvore de decisão, do princípio multiplicativo e do princípio aditivo. Tudo bem? Agora uma frase que eu tô querendo falar há muito tempo. Solta a vinheta! Espero que vocês tenham gostado da vinheta, essa é novidade no canal, não tinha ainda. Bom, vamos lá. A gente vai começar falando de árvore de decisão. A ideia é, imagina que você vai enumerar todos os casos. Num primeiro momento, a gente vai olhar para a árvore de decisão dessa maneira, ok? Então, imagina que eu quero escrever todos os casos. Para a gente ter um exemplo, eu quero definir meu look. Sei lá, vou dar aula de camiseta e bermuda. Eu tenho 3 opções de bermuda e 2 opções de camiseta. Tudo bem? Como eu tenho menos camisetas, vamos começar escolhendo a camiseta. Pode ser? Eu posso escolher a camiseta 1, né? Vamos chamar de C1, C2 para facilitar. Eu posso escolher a camiseta 1 ou a camiseta 2. Faz sentido? Uma vez escolhida a camiseta 1, concordam comigo que eu poderia usar a bermuda 1, a bermuda 2 ou a bermuda 3, junto com a camiseta 1, tá? Da mesma maneira, se eu tivesse escolhido a camiseta 2, como não teve nenhum tipo de restrição, eu poderia escolher a bermuda 1, a bermuda 2 ou a bermuda 3. Em contextos mais abrangentes, tá? A essência da árvore de decisão é essa, é eu escrever todos os casos possíveis. Em contextos mais abrangentes, a gente pode olhar para a árvore de decisão como um mecanismo de você organizar os seus pensamentos. Você tem uma questão que você quer resolver, você vai abri-la em casos. Você pode pensar que essa abertura em casos, feita da maneira correta, é uma espécie de árvore de decisão. E aí você vai ver quantas maneiras você tem de resolver o caso 1, quantas maneiras de resolver o caso 2, quantas maneiras de resolver o caso 3, e assim vai. Aqui é como se a gente tivesse tido 2 casos. Um caso 1, no qual eu escolho a primeira camisa, um caso 2, no qual eu escolho a segunda camisa. É claro que, bom, nesse caso, a gente está formando 6 possibilidades de look para eu poder dar a minha aula, ok? A gente vai ver na sequência, com o princípio multiplicativo, que eu poderia ter resumido essa enumeração através de uma multiplicação. Lembra que meu objetivo não é saber quais são os casos necessariamente, é contar quantos são. Então eu posso saber que são 6 casos de um jeito muito mais prático. Tudo bem? Se liga aqui. Quando a gente fala do princípio aditivo e do princípio multiplicativo, esses dois são os princípios sobre os quais toda a análise combinatória vai ser baseada. Então, no final das contas, a grosso modo, tudo se resume a multiplicativo e aditivo. Tudo bem? Claro, a gente vai ter permutação, combinação, arranjo, técnicas para resolver questões, várias coisas que facilitam o processo, porque são soluções conhecidas para problemas específicos, problemas esses que se repetem. Eu tenho um gato pulando aqui do lado, que se repetem com frequência, beleza? Vamos lá. Quando a gente fala de princípio aditivo, imagina o seguinte, eu tenho 2 conjuntos, A e B, e eu digo que esses conjuntos são disjuntos. Peraí, o que é conjunto disjunto? Isso está lá no meu vídeo de conjuntos, isso já está aqui no canal, público para todos vocês verem. Conjunto disjunto são aqueles... Eita, até me embolei aqui. Conjunto disjunto é aquele par de conjuntos cuja interseção é vazia. 2 conjuntos são disjuntos quando tem interseção vazia, quando eles estão totalmente separados, estão disjuntos, ok? É só uma questão de prefixo mesmo. O dis, ele seria um prefixo de negação, eles não estão juntos. Tudo bem. A nossa fórmula original do A união B, o número de elementos, era n de A mais n de B, e aqui tinha menos o n da interseção. Não sei se vocês lembram. Se vocês não lembram, veja o vídeo de conjuntos que está aqui no canal. Só que se a interseção é vazia, o número de elementos do vazio é 0. Então ela some da fórmula, eu passo a ter que o n de A união B é o n de A mais n de B. Então na prática, o que acontece é, se você separar em 2 casos, A e B, é esperado que esses casos sejam disjuntos. Não foi à toa que você separou em casos.
você vai somar esses casos, tudo bem? Quando os casos não forem disjuntos, vai ter um outro princípio, que é o princípio da inclusão e exclusão. A gente vai ver isso bem mais lá pra frente, em vários vídeos daqui pra frente, tudo bem? Que é o que gera a permutação caótica. Mas, por enquanto, abriu em casos, são casos disjuntos, soma os resultados de cada caso. Guarda essa frase. O princípio multiplicativo, por sua vez, vai ser o seguinte. Se eu tenho um problema, digamos que ele seja composto especificamente por duas decisões. São decisões sucessivas que eu vou tomar. Lembra o problema do look que a gente viu agora há pouco? Se eu quero usar uma camiseta e uma bermuda, eu tenho duas decisões para tomar. Qual camiseta e qual bermuda, ok? Você vai olhar para o número de opções que cada decisão tem de ser tomada sucessivamente. Digamos que esses números sejam D1 e D2. Número de opções da decisão 1, D1. Número de opções da decisão 2, D2. O princípio multiplicativo me garante, que também pode ser chamado até de princípio fundamental da contagem, ok? Caso vocês leiam em algum lugar com esse nome, princípio fundamental da contagem, nada mais é do que o princípio multiplicativo, no caso apontando para cá. Show? Ok, então o total de maneiras que eu tenho de tomar essas duas decisões vai ser o produto do número de opções de cada uma. Ou seja, se eu tinha D1 opções e D2 opções, o total de maneiras de decidir vai ser D1 vezes D2. Em termos práticos, decisões sucessivas, você multiplica. Guarda essa ideia, que essa ideia vale ouro, tudo bem? Daqui a pouquinho a gente volta resolvendo exemplos de princípio multiplicativo e de princípio aditivo. Um beijo e até já!